Bom dia, sexto ano. Espero que estejam todos bem, né, e todos descansados, para que nós possamos aí estar concluindo, né, o nosso ano, faltando aí poucos meses aí, né, para a gente estar finalizando esse tão difícil ano letivo de 2020. Bom, nós estudamos aí na apostila 3 até o módulo 12, e eu disse para vocês que ia deixar um módulo para nós finalizarmos agora no quarto bimestre. Esse módulo refere-se às águas no mundo e no Brasil. É uma matéria tranquila, não tem muita novidade, algumas coisas que vocês irão ver durante essa aula, inclusive nós já vimos nos módulos passados, né? Então vamos lá, prestar bastante atenção nessa aulinha aí, que é a conclusão da apostila 3. Claro que o que será explicado aqui no dia de hoje será cobrado, né, em questão de nota no quarto bimestre. Tá certo, turma? Então vamos lá, com bastante atenção. Módulo 13, Águas no Mundo e no Brasil. Vamos lá. Bom, turma, não é novidade para ninguém, né, que a água é um elemento essencial, né, fundamental para a vida do nosso planeta. Não só para nós, seres humanos, mas também para as plantas, né? É um recurso indispensável, impossível nós sobrevivermos nesse planeta sem esse recurso, né? E nós sabemos também, estudamos no início do ano, foi quando eu passei para vocês o documentário, nós sabemos já como, inclusive, essa água, né, ela surgiu, e existem várias teorias, né, de como a água surgiu do nosso planeta, né, dentro da questão geográfica, nós estudamos lá no começo do ano, passei para vocês aquele documentário, e documentário pelo qual também mostra que foi a água o recurso essencial para que pudesse ter vida dentro do nosso planeta, né? Segundo a ciência, a vida ela surge dentro da água, né? E a partir do momento os seres vivos eles passam por um processo evolutivo, chegando a ponto de conseguirem sobreviver fora da água, e esse processo evolutivo chega até nós, seres humanos, né? Então a gente observa que, sem dúvida alguma, a água ele é um recurso essencial e fundamental tanto para a vida animal quanto para a vida dos vegetais, né, que estão espalhados aí pelo nosso mundo. Agora, essa água, galera, ela é distribuída pelo nosso planeta de maneira muito irregular, inclusive, né? 70% da nossa superfície é formado por essa água no estado líquido, né? Tanto que nós somos conhecidos como planeta azul, né? E esses números que vêm aqui nesse primeiro tópico mostram muito bem isso. 70% do nosso planeta é formado por água no estado líquido. Essa maior água, né, 97,5%, ela é salgada, sendo água dos oceanos e dos mares, né? A água doce, que é aquela muito importante para a nossa vida, para o nosso uso, né, tanto para a nossa vida, quanto para a vida também dos animais irracionais e também para as plantas, são números bem expressivos, né? Olha só, apenas 2,5%, né, da nossa água é água doce. E uma questão interessante é que boa parte dessa água doce está concentrada onde? Em geleiras e também no subsolo. Então, inclusive, antes da gente entrar aí nessa pandemia, eu cheguei a mostrar para vocês dentro da nossa sala, na aula presencial, utilizando uma garrafinha de água mineral, né, como comparativo aí para a gente poder estar entendendo essa distribuição de água dentro do nosso planeta. A gente, né, naquela ocasião, mostrei para vocês que se a gente pegar uma garrafinha de água mineral, somente a tampinha dessa garrafinha é o equivalente, né, à água doce do nosso planeta. Todo o corpo dessa garrafinha de água mineral ela seria o que? Água salgada, né? E essa tampinha, né, dessa garrafinha, inclusive, boa parte dessa água doce ela está onde? No subsolo, né? E também nas geleiras. A água doce, que pode ser encontrada em rios e lagos, é distribuída de forma irregular no mundo. Eu trouxe aqui para vocês a distribuição de água do nosso planeta, mas a gente sabe que dentro do mundo, no nosso planeta aí,
Tem algumas localidades que têm esse recurso em abundância, e tem outros lugares que praticamente não têm, né, esse tipo de recurso, né? Como, por exemplo, nós temos aí o Brasil, um país muito privilegiado, a gente vai ver daqui a pouco um pouco mais sobre isso. Nós temos aí vários recursos hídricos, nós temos inclusive o maior rio do mundo, né, que é o rio Amazonas, enquanto nós temos algumas áreas do nosso planeta aí que são áreas, né, que esse recurso é bem escasso, como vários países do continente africano. É um exemplo que eu posso estar dando para vocês aí, né? Olha só o que diz o último tópico. Áreas onde existe disponibilidade de água, nem sempre ela é limpa e de boa qualidade para o consumo. É um outro problema, né, da água. Além dela ser mal distribuída, né, e em algumas áreas também que tem esse recurso natural, ela é utilizada de maneira errada, né? Vou dar um exemplo para vocês aqui, o nosso próprio Brasil aí, né? O lugar do nosso Brasil onde mais tem água, que é na região norte, lá na região da Amazônia, é o lugar que tem o maior contingente, o maior número de pessoas, o menor número de indústrias. Agora, quando eu venho aqui para o Sudeste, é onde tem a maior concentração de pessoas no nosso país, não tem tantos recursos hídricos como na Amazônia, mas claro que existem, e o problema é que essa água, muitas vezes, ela é poluída. Né? Um exemplo, nós temos aí o Rio Tietê, lá em São Paulo. É uma água potável, mas que, infelizmente, né, devido ao uso humano sendo feito de maneira errada, muitas vezes, né, de uma falta de consciência do seu uso, né, ela é uma água que não pode ser utilizada para o consumo, né, uma água poluída. Aqui, ó, eu tenho as maiores reservas de água doce no mundo, esses dados são de 2016, né, claro que esses dados não se alteraram tanto nesses últimos 4 anos. Eu tenho aqui, né, o primeiro lugar aqui, o Brasil, né, com 13,22%. Depois eu tenho a Rússia, né, que é o maior país do mundo em extensão. Observem, galera, que esses 4 países aqui, inclusive, né, dessa imagem, são 4 países, os 4 países, né, muito grandes no cenário mundial. O Brasil é o 5º maior país do mundo, a Rússia é o primeiro, né, os Estados Unidos é o terceiro, a China é o quarto, né, o Canadá fica ali em segundo lugar. Né, então, apesar da grande extensão territorial desses países, a disponibilidade de água é diferenciada. Né? O Brasil não é o maior país do mundo em questões territoriais, mas nós temos a maior, olha só, as maiores reservas de água doce do mundo. A Rússia, que é o país maior do mundo territorialmente, ele fica em segundo lugar com 10,07% das reservas de água doce do mundo. O Canadá, que é o segundo país mais extenso do mundo, fica com 6,66%. Né? Inclusive, tanto a Rússia quanto o Canadá, grande parte dessa água, turma, é água que está congelada. Né? Depois eu tenho os Estados Unidos com 6,58% e a China, um país também de grandes proporções territoriais e o país mais populoso do mundo, né? O país que mais tem pessoas no mundo, fica ali com 6,57%, né, dessa água doce do planeta Terra. Aqui eu tenho uma outra imagem, eu tenho aqui o mapa mundi, né? Olha só, a disponibilidade de água potável por país. A gente observa aqui que quanto mais clarinho, né, a legenda, menor é essa disponibilidade, e quanto mais escuro, quanto mais roxinho aí, maior será essa disponibilidade, né, de água potável. A gente observa aqui, no caso, o Brasil, né, nós estamos aí de 76 a 90, né, aí, né, de água potável dentro do nosso território. A gente observa alguns países, né, um dos países aqui do norte, tem uma grande disponibilidade também. E a gente observa aqui principalmente o continente africano, como se essa disponibilidade é bem baixa, chega aqui em alguns países, né, a menos de 30%. Então, a gente consegue entender que realmente a distribuição de água pelos países do mundo ela é feita, realizada de maneira irregular. A água, turma, a gente sabe que ela passa por um ciclo. Tem o ciclo da água, né? Esse ciclo da água, ele é ditado por 3 estados esses que vocês com certeza estudaram em geografia ou em ciências antes de chegarem aqui no 6º ano, né? A água, ela passa pelo processo de evaporação, né? A partir do momento que eu tenho o processo de evaporação, como a gente pode observar aqui pela imagem,
Eu tenho o processo depois de condensação, ou seja, o sol bateu, tanto na água do mar, quanto na água dos rios, quanto nos vegetais, quanto nas geleiras. Esses raios solares vão contribuir para que tenha evaporação. Esse vapor sobe, ele passa pelo processo de condensação. Esse processo de condensação é que vai dar origem às nuvens, certo? E depois, essa água que condensou-se, ela vai cair em forma de chuva, que é a chamada precipitação. E esse ciclo da água também ele é muito importante para dar origem à formação de rios, né? Esses rios que estão nas porções superficiais, mas a gente vai estar estudando durante essa aula também que tem grandes rios subterrâneos, né? Como a gente pode observar pela imagem, né? Tem algumas rochas que têm a capacidade de sugar a água, armazenando essa água, né, nos lençóis freáticos, né, que são águas que ficam no fundo da Terra. Então, esse processo de evaporação, condensação e precipitação é um processo contínuo. O sol sai, ele bate na água, nos vegetais, na terra, essa água evapora, né, é o vapor da água, esse vapor da água condensa, se formando as nuvens, depois gera precipitação e o ciclo começa tudo novamente. Né? Então, nós temos aí o ciclo da água. Dentro desse ciclo da água, pessoal, depois que formou lá, né, evaporação, condensação e vem a precipitação, eu tenho o escoamento, ou seja, vai chover e essa água vai escoar, ela vai percorrer, né, as porções territoriais do nosso planeta. Esse escoamento, ele é diferente em áreas rurais e é também, né, diferente em áreas urbanas. Existe uma diferença do escoamento da água desse ciclo da água, até mesmo no processo do ciclo, né, no geral, de áreas rurais para áreas urbanas. As áreas rurais têm menos concreto, têm menos cimento, têm menos asfalto. Automaticamente, são áreas que contribuem muito para que a água seja sugada, para que a água vá para baixo da terra, formando os lençóis freáticos, né? Agora, as áreas urbanas, que é totalmente ao contrário das áreas rurais, eu tenho menos árvores, eu tenho mais concreto, eu tenho mais asfalto, eu tenho mais passeios, eu tenho mais casas, isso contribui para que o solo seja impermeável. O que é um solo impermeável? Impermeável é uma localidade onde vai dificultar para que a água seja o quê? Sugada para as porções de baixo da terra. É por isso que, infelizmente, quando chove muito nas grandes cidades como São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, a gente vê que tudo inunda. Né? Não tem escoamento, não tem impermeabilidade do solo. Né? Já diferentemente acontece nas zonas rurais. O solo ele é o quê? Permeável. É a mesma coisa de eu pegar, para a gente ter uma noção, galera, eu vou pegar uma esponja, aquela esponja que apaga o quadro lá quando a gente tem aula presencial. Né? Se eu jogar por essa esponja debaixo do chuveiro, como se o chuveiro da minha casa fosse as gotículas de chuva, fosse a precipitação, o que vai acontecer com essa esponja? Ela vai sugar a água, né, as porções mais baixas dela. Isso seriam as áreas rurais. Agora, se eu pegar esse apagador ali que eu apago ali no quadro, lá, como estou tendo aula presencial, e virar ele daquele lado que está a madeira, esse lado da madeira é como se fosse o que? As áreas urbanas. O que vai acontecer se eu colocar esse apagador, né, no caso, debaixo do chuveiro? Né? Não vai ter o quê? Não vai ter não vai ter esse processo de sugar a água, não vai existir. Né? E isso vai contribuir muito para nas grandes cidades, porque acontecem enchentes, né? Por isso que inundam as ruas, é por isso que acontecem deslizamentos, né? São fatores que, infelizmente, a gente observa muito no período de chuva dentro do nosso país, principalmente nas grandes capitais, né? Sem falar que a falta de vegetação, como nós já estudamos nos módulos anteriores, também vão contribuir muito, né, para que essa água não seja sugada para as porções mais baixas. Dentro dessa formação, desse escoamento, né, depois que teve lá o processo de evaporação, condensação, estou aqui ainda no escoamento, né, nós vamos ter origem as bacias hidrográficas e a rede hidrográfica. Na realidade, eu coloquei aqui para vocês a diferença entre as duas, mas a rede hidrográfica ela vai estar dentro, né, da bacia hidrográfica.
Qual é a diferença entre as duas? Nós vamos estudar as duas separadamente, principalmente nós vamos focar mais nossos estudos aqui na bacia hidrográfica, até porque rede hidrográfica, turma, é simplesmente o conjunto de rios de uma bacia hidrográfica. Agora, o que é uma bacia hidrográfica? Olha só, são formadas por um rio principal e seus afluentes, além da área de captação de águas. Dentro de uma bacia hidrográfica, tem os divisores de água, que são os elementos naturais, né, que separam uma bacia hidrográfica de outras, são as partes mais elevadas do terreno ao redor das bacias. Então, aqui, ó, eu tenho as imagens para ficar mais fácil o entendimento de vocês. Bacia hidrográfica. O que é uma bacia hidrográfica? Bacia hidrográfica é o conjunto de rios, tanto o rio principal como seus afluentes. Então, por exemplo, aqui eu tenho rios menores, como eu estou passando o mouse aqui, tá vendo esses rios menores? Esses rios menores eles vão ser chamados de afluentes. Esses rios menores eles vão se encontrar num lugar só, formando um rio mais volumoso. Esse rio mais volumoso, juntamente com os afluentes, que são os rios menores, que vão desaguar num lugar só, isso tudo eu formo uma bacia hidrográfica. Agora, o conjunto de todos esses rios, seja os menores, os pequenos, os médios e os grandes, todos esses rios formam o quê? Uma rede hidrográfica. Né? Então, simplesmente é isso uma bacia hidrográfica. A bacia hidrográfica é o conjunto de um rio principal com seus devidos afluentes. Dentro de uma bacia hidrográfica, como a gente pode observar na segunda imagem, eu tenho aqui o divisor de águas. Normalmente o divisor de águas ele é uma área mais elevada, né, que vai estar separando uma bacia da outra. Então eu tenho aqui a bacia A, eu tenho o divisor de águas e eu tenho a bacia B. É claro, turma, que quando chove, a água atinge primeiramente as porções mais altas do relevo. As serras, as montanhas, são as primeiras localidades que vão receber essa precipitação. Só que pela física, é claro que essa água vai escoar das porções mais altas para as porções mais baixas. E é nas porções mais baixas, normalmente, que nós vamos encontrar o que? Os rios. Mais para cima, nós vamos ter o que? Rios menores. Esses rios menores, como eu já disse, são chamados de afluentes. A junção dos afluentes com o rio principal, que é o rio maior, normalmente esse rio maior, galera, é ele que vai dar nome à bacia hidrográfica, como, por exemplo, o rio Amazonas, bacia hidrográfica, né, da Amazônia, que é a maior do mundo. Né? Então, a junção dos afluentes, que são rios menores, com o rio principal, que é o maior e o mais volumoso, eu tenho ali uma bacia hidrográfica, certo? Agora, olha só, as características de uma bacia hidrográfica estão relacionadas com fatores naturais, né? Ou seja, o que vai mostrar as características da bacia hidrográfica é o clima e o relevo. O clima, ele vai contribuir para a formação de uma bacia hidrográfica de acordo com a quantidade de chuva. Se for um lugar que chove muito, né, que as chuvas são bem distribuídas durante o ano inteiro, ou pode até acontecer que as chuvas não são bem distribuídas durante o ano inteiro, mas às vezes a nascente desse rio está localizada num lugar onde tem uma quantidade de chuva significativa, eu vou ter os chamados rios perenes. O que é um rio perene, galera? De acordo com o clima, se ali é um lugar que chove bastante, né, eu vou ter um rio perene, que é simplesmente aquele tipo de rio que nunca seca. Se necessário, pause o vídeo e coloque isso daí no seu caderninho, no seu bloco de anotações. Rio perene é aquele rio que nunca seca. Já pode acontecer, como lá no Nordeste do Brasil, que nós sabemos que tem um clima semiárido, pode acontecer de termos ali rios intermitentes ou temporários. O próprio nome já diz, temporários. O que são rios intermitentes ou temporários? São aqueles rios que se formam simplesmente no período de chuva. Então, se eu tenho chuva, eu tenho um rio. Acabou o período de chuva, o rio seca. Então, por isso que ele ganha o nome de rio temporário. No nosso Brasil, é muito comum esse tipo de rio no Nordeste. Tá? Inclusive, o lugar que nós vamos mais encontrar tipos de rios intermitentes ou temporários dentro do nosso país é no Nordeste. O restante do Brasil, a maioria dos rios brasileiros são rios perenes, ou seja, são rios que nunca secam.
Porque nós sabemos que o nosso clima é o clima tropical, nós temos aí, em grande parte do nosso país, duas estações bem definidas, né? O verão é muito chuvoso, então chove muito, abastece, né, as nascentes desses rios. E depois, por mais que o inverno seja mais seco, né, a quantidade de chuva, se ela for significativa, ela consegue manter com que os rios eles mantenham-se abastecidos durante o ano todo. Turma, pode acontecer do rio perene, ele diminuiu uma pouco a quantidade dele, tá certo? Então, ele estava volumoso no verão, estava chovendo muito, estava lindo e maravilhoso. Aí quando vem a estação, vem o inverno que é mais seco, pode acontecer dele diminuir a quantidade de água, mas ele nunca vai secar, certo? Se ele secar, ele não é perene, ele é o quê? Intermitente ou temporário, tipos de rios estes normal de nós encontrarmos no Nordeste. Quanto ao relevo, nós vamos ter os rios de planaltos e os rios de planícies, turma. Os rios de planaltos, naturalmente, são aqueles rios que escoam, né, que correm áreas mais elevadas. Os rios de planícies são aqueles que correm por porções mais baixas do relevo. Isso tem uma grande significância aí na questão econômica, turma. Um rio que é de planalto, ele vai ser ótimo, lindo e maravilhoso para que suas águas sejam utilizadas na produção de energia elétrica. Já um rio que é de planície, ele vai ser ótimo, lindo e maravilhoso para a navegação. Nós vamos ver daqui a pouco que o Brasil é um país muito privilegiado na geração de energia elétrica hidráulica dentro da água, justamente porque o relevo brasileiro é formado predominantemente por planaltos. O rio Amazonas, por exemplo, é um rio ótimo para navegação, justamente porque o relevo da região norte do Brasil é formado predominantemente por planícies. Então, o rio de Planalto ele é difícil para que seja feita a navegação, né? Porque vai ter muita corredeira, vai ter cachoeiras, mas ele vai ser ótimo para a produção de energia elétrica. Agora, no rio de planície, ele não tem corredeira, então, naturalmente, né, ele não vai ser tão propício para a geração de energia elétrica. Claro que pode fazer ali uma barragem e gerar energia elétrica naturalmente, mas ele vai ser naturalmente ali também mais propício à geração de transporte marítimo, né, de transporte marítimo não, desculpa, turma, né, do transporte fluvial, no caso, né, que é a navegação ou transporte hidroviário. Né, o transporte marítimo já estou me referindo ao mar, né. Continuando. Aqui eu tenho os dois tipos de rios para vocês observarem, né. A primeira imagem, eu tenho um rio de planalto, então cheio de corredeira, cachoeira, já já tem a gravidade, né, a questão física, porque a energia que chega até a nossa casa, até a nossa iluminação, ela é gerada através do que? Da força da água. Precisa da força da água para gerar magnetismo, porque tem energia elétrica. Então, rio de Planalto, ótimo, lindo e maravilhoso na produção de energia elétrica. Agora, rio de planície, ele é mais calminho, né, ele corre mais lentamente, não tem cachoeira, não tem corredeiras, né? Então isso aqui vai ser lindo e maravilhoso para a prática da navegação. A rede hidrográfica, né? Já falei para vocês que é simplesmente o conjunto de rios. Esses rios podem ser perenes ou temporários. E além desses rios também pode ser formado por lagos naturais ou até represas, né? No caso, represa, a gente tem aqui na nossa região um exemplo, que é a represa de Furnas. Por que a represa de Furnas? Justamente porque foi construído, né, a hidrelétrica de Furnas, né? Essa hidrelétrica, que foi criada pelo homem, claro, ela contribuiu para que a água ficasse represada, né? Então, por isso que nós chamamos de Lago de Furnas, a represa de Furnas, né? Que são, no caso aí, no nosso caso aqui, existe graças à construção da hidrelétrica de Furnas, né? Então, rede hidrográfica é simplesmente o conjunto de rios, eles podem ser diferentes, temporários. A bacia hidrográfica é, é a rede hidrográfica, né? Ou seja, todos os conjuntos de rios, sejam afluentes ou seja o rio principal. A junção desse rio principal com afluentes dessa rede hidrográfica, eu crio uma bacia hidrográfica. Diferentes usos da água. Isso aqui é muito importante, turma. Nós sabemos, como eu disse no início da nossa aula, que nós, seres humanos, necessitamos muito, né, do uso da água, até mesmo para fins
econômicos, né? Eu tenho aqui a agropecuária. Olha só. Atualmente é a atividade econômica que mais consome água no mundo, água doce no mundo. Gravem isso daí que é muito importante. A agropecuária é o setor, né, o setor da economia, que mais utiliza água no mundo. Estima-se que 70% de toda a água do mundo seja utilizada para irrigação. Inclusive, não está aqui na tela, mas eu estou falando para vocês, se necessário, anotem isso aí. É a agropecuária também o setor que mais desperdiça água no mundo. Sabe por quê? Porque eles utilizam esses métodos de irrigação. E nesse método de irrigação, por aspersão, né, que a gente chama, muitas vezes grande porcentagem da água não atinge o vegetal, não atinge o solo, é evaporada. Essa água evaporada é, sem dúvida, o quê? Um desperdício. Né? Então, a agropecuária, além de ser o setor que mais utiliza a água, 70%, olha só, é também o maior perdulário, é o setor que mais desperdiça água. Em segundo lugar, eu tenho as indústrias, né? Tudo que é produzido necessita de água, e tem um grande problema dentro disso daí, né? Olha só, é o setor responsável pelo consumo de aproximadamente 22% de toda a água doce no mundo, né? É, praticamente tudo que é produzido, galera, né, necessita de água na produção, né? Quanto maior o desenvolvimento industrial de um país, maior o consumo de água, né, sem dúvida alguma. Quanto mais indústrias existirem dentro de um país, maior vai ser o consumo de água para que seja feito o processo, né, processo produtivo dentro de uma indústria. Aí está o problema, olha só. O despejo de resíduos industriais nos mares e rios é um dos principais problemas ambientais provocados por essa atividade. É porque muitas vezes a indústria, galera, ela pega a água potável, né, para poder fazer todo o processo né, produtivo dentro dela ali, e depois devolve essa água no curso do rio, o quê? Essa água poluída. Aí que está um sério problema, né, no uso dessa água. E a indústria é o segundo também setor que mais consome água no mundo e também é o segundo setor que mais desperdiça água dentro do nosso planeta. Em terceiro lugar, eu tenho o uso doméstico, né, o setor, né, que consome aproximadamente 8% de toda a água doce do nosso planeta. É também o terceiro setor que mais desperdiça água no nosso planeta. Seja por vazamentos em tubulações, como a gente pode observar pela imagem, seja porque nós vamos tomar um banho e demora muito, seja porque eu vou escovar os dentes e fico enrolando, deixo lá a torneira ligada, seja porque eu vou lavar meu carro e fico demorando muito, enquanto eu estou lá esfregando meu carro, passando lá um sabãozinho, eu deixo a mangueira ligada. Isso tudo é uso doméstico, né? Então, além de infiltrações, vazamentos, né, o uso humano, né, da água contribui para que o uso doméstico seja aí o terceiro colocado tanto no uso quanto no desperdício desse recurso essencial para a nossa vida. Poluição das águas, né? A gente viu falar principalmente ali, como falei para vocês, sobre que as indústrias elas poluem muito, né? É, a água, mas não é só a indústria não, galera. Olha só, estima-se que aproximadamente 14 bilhões de toneladas de lixo e esgoto cheguem aos oceanos todos os anos, né? O ser humano, por muitas décadas, isso vem mudando, né, ultimamente, ele achava que por o oceano ser muito extenso, ele tinha capacidade de deteriorar, né, acabar com o lixo produzido no planeta. Então, muitos países do mundo tinham o hábito, e infelizmente alguns ainda têm o hábito, de jogar o lixo na onde? Dentro do oceano, né? O lixo, a gente sabe que, graças a Deus, alguns países vêm modificando isso daí. Agora, o esgoto, infelizmente, é um problema muito sério, né? Praticamente quase todos os países do mundo aí. E quanto mais pobre, pior, tá, galera? Quanto mais pobre um país, mais ele degrada, ele destrói mais ele polui essa água, né? Em muitos países eles ainda despejam os esgotos, né, das suas cidades dentro do oceano. A gente sabe que o esgoto, o correto é que ele seja tratado, né, passa por todo o processo, né, de decantação ali, todo aquele processo que vocês já estudaram, deve ter estudado inclusive em ciências, para que possa retornar até nós
a água de maneira potável, né? A poluição das águas tem diferentes origens, sendo a maior parte ligada às atividades econômicas, como nós vimos, né? A agricultura, né? Que quando a galera lá vai lá joga fertilizante, joga agrotóxicos, muitas vezes chove esses produtos químicos que são utilizados lá na lavoura de café, por exemplo, eles entram em contato com o solo suga essa água, vai contribuir para que as águas subterrâneas sejam o quê? Sejam contaminadas, né? Os lençóis freáticos sejam contaminados. Então, a agricultura contribui nessa questão também, né, para a poluição da água, né? Engana-se quem acha que porque na zona rural não tem tanto esgoto, não tem tantas pessoas para jogar lixo dentro da água, né? Ali não está tendo poluição. Está tendo poluição, sim. A agricultura ela contribui muito para a contaminação das águas, principalmente águas subterrâneas, né? Quando eles jogam agrotóxicos, fertilizantes, que são produtos químicos, contribuem muito, né, para a poluição dessas águas aí. Os resíduos industriais despejados em rios e mares, né, a gente já falou. O mercúrio, que nós estudamos na questão, né, do garimpo, né, nós vamos estudar, desculpa, lá no 7º ano, né, para poder encontrar o ouro, eles utilizam o mercúrio, e esse mercúrio ele contamina, né, a água. Não é tão utilizado nos dias de hoje, é claro que hoje já tem mais tecnologia para poder estar praticando o garimpo, mas infelizmente algumas localidades ainda utilizam esse recurso e contamina, né, essa água. E os vazamentos de óleo de navios petroleiros e plataformas causam um fenômeno conhecido como maré negra, né? Então, vai lá, retira o petróleo do fundo da água, você retira o petróleo do fundo da água, você põe ou dentro de uma grande embarcação, dentro de uma plataforma, né, para ser armazenado ali. Aí pode acontecer o quê? Pode acontecer um vazamento. Então, quando acontecer esse vazamento, gera um grande impacto ambiental, acaba contribuindo acaba matando, né, a fauna, a flora, né, da área litorânea aí. No despejo de esgoto doméstico, tratamento de lixo, né, como os plásticos, entre outros, como eu já acabei de falar para vocês aí, que infelizmente ainda é muito despejado, né, em vários países do mundo aí. Bom, a navegação marítima e fluvial, né? A marítima é aquela utilizada no mar, e a fluvial é utilizada entre dos rios. A navegação marítima, galera, ela é a mais barata e a mais viável do mundo para o transporte de cargas muito pesadas, né? Olha só, utilizada para o transporte de pessoas, principalmente de cargas, tá? Apresenta baixo custo, né? Ela é a mais barata do mundo, né? Ela tem grande capacidade, ela pode carregar cargas pesadíssimas, né? Atualmente, 70% de toda a circulação de mercadorias do mundo acontece por meio da navegação marítima. Uma das desvantagens, no entanto, é o tempo de entrega das mercadorias. Essa seria a desvantagem da navegação marítima. Então, por exemplo, eu tenho os 4 tipos de transporte, os 4 principais tipos de transporte no mundo. Vamos lá, o mais caro, aeroviário. O segundo mais caro é o rodoviário, né? Então tem o avião, depois eu tenho o rodoviário, que são carros, né? Caminhões, ônibus. Depois eu tenho o ferroviário, que é o segundo mais barato do mundo. E eu tenho o mais barato do mundo, que é o transporte marítimo. Qualquer lugar do mundo ele é o mais barato. Ele é o mais barato por quê? Porque você não precisa construir estrada, você não precisa construir a linha do trem, né? Ele acaba contribuindo de maneira mais positiva no impacto da poluição ambiental, tanto da água quanto da atmosfera, né? E a desvantagem dele é que ele é demorado, mas, né, uma carga que um grande cargueiro, um navio cargueiro consegue carregar, um avião, por exemplo, né, ele seria impossível, ele não consegue carregar tanto peso assim, e é sem dúvida o transporte utilizado para poder exportar produtos de um país para outro, né? Então, produtos podem sair do Brasil e parar até lá na China, até lá no Japão, pelo meio de transporte marítimo. Agora, o fluvial, ele só pode ser realizado em locais onde tenham recursos hídricos, né? Possui características semelhantes à da marítima, quer dizer, ele é mais lento, né? Ele é mais demorado, mas consegue carregar cargas mais pesadas também. E no caso do nosso país aqui, nós temos uma grande rede fluvial, né? Nós temos grande potencial, né, para praticar ainda mais o transporte fluvial,
porém ele é pouco aproveitado, né? Ele é pouco aproveitado justamente porque requer mais investimento do governo, né, na melhoria dessas hidrovias aí, e tem também a questão dos fatores naturais. Eu falei para vocês, nós sabemos disso, que o relevo brasileiro é formado predominantemente por rios de planaltos, e rios de planaltos a gente já sabe que não são rios favoráveis à navegação, né? Mas, porém, turma, um rio de planalto pode ser corrigido, né? Construção, por exemplo, de eclusas para que possa ser feito esse transporte aí, tá? Mesmo que seja de planalto, ele consegue ser ali, se o governo investir em infraestrutura, consegue fazer com que ele seja navegável. Nós vamos ver, inclusive, a bacia, né, do Paraná, ela é uma bacia formada por rio de planaltos, mas ali tem uma grande hidrovia, né, que vai estar ligando o Brasil a outros países aqui da América do Sul. Produção de energia elétrica, usinas hidrelétricas, né? Então, comentei com vocês lá no início, no Brasil, a maior parte da energia que chega até nossas casas, né, no Brasil inteiro, é gerada através da energia hidráulica, é gerada através da energia, gerada através da força da água, né? Para se produzir energia hidráulica, né, através das hidrelétricas, é necessário que construam, né, as barragens. Normalmente essas barragens são construídas em lugares de onde existe duas porções de relevo mais elevadas e, né, forma ali aquela represa que a imagem mostra muito bem. Eu tenho ali aquela entrada de água, né, que eu tenho a barragem, que é o caso aqui, o dique. Essa água vai vir correndo com muita força, vai gerar muita pressão, passa pelas turbinas, né? Essas turbinas que vão ser as responsáveis, olha só, pela geração de energia elétrica, através do magnetismo aqui, né? O professor de física pode explicar isso aqui muito melhor do que eu, e através dos cabos de energia, essa energia elétrica será distribuída, né, para vários lugares dentro do nosso país. O restante da água aqui, né, vai percorrer seu percurso normal aqui. É assim que funciona a geração de energia elétrica. Matriz elétrica no mundo e do Brasil, né? Olha só, matriz elétrica em 2016, né? No mundo, nós, claro que tem energia elétrica não é só através da força da água, tem, por exemplo, a biomassa, né, que é a energia gerada através de restos de alimentos, resto de madeira, resto de bagaço de cana-de-açúcar. Nós temos o carvão mineral, que é aquele retirado lá do fundo da terra. A gente observa que ele no mundo é o predominante, no mundo, turma, a energia através do carvão mineral é a predominante. Energia gerada através do carvão mineral, nós damos o nome de termoelétricas. Anote isso no bloquinho de anotações de vocês. Energia gerada através do carvão mineral, tá? O carvão mineral propriamente dito, ele o nome dado, né, são as termoelétricas. Depois eu tenho o gás natural. A gente observa que a energia hidráulica, ela fica aqui em terceiro lugar no mundo, né? Então eu tenho em primeiro lugar através do carvão mineral. Depois a gente observa que eu tenho através do gás natural, né? E fica em terceiro lugar aqui no mundo a energia hidráulica. Depois tem aquelas, né, que são menos utilizadas aí. No Brasil, isso aqui é bem diferente. Olha só, 65,2% do território brasileiro, já tinha dito isso aqui para vocês anteriormente, só não tinha dado para vocês dados em números. A energia nossa é gerada através da energia hidráulica, né, diferente do mundo, né, o Brasil é a que mais é utilizado. Em segundo lugar, nós utilizamos a energia através do gás natural. Em terceiro lugar, nós utilizamos aqui através da biomassa, né? E a gente observa que as termoelétricas, que é o carvão mineral, que no mundo, né, é a mais utilizada, no Brasil, né, ela fica lá para trás, né? Ela não é a mais utilizada. E olha que o Brasil é um país que tem muito carvão mineral. Nós, inclusive, exportamos para o mundo inteiro muito carvão mineral. A gente traz do nosso subsolo e vende para países do exterior. Esses países justamente vão estar utilizando esse carvão mineral para poder estar gerando energia elétrica, né, em suas cidades aí. Principais bacias hidrográficas do Brasil. Bom, vamos lá. O Brasil apresenta uma das mais extensas redes hidrográficas do mundo, com milhares de rios, riachos, lagos e represas, além das reservas subterrâneas, como o aquífero Guarani, que nós vamos falar sobre esse aquífero aqui no final da nossa aula. Nós já sabemos que o Brasil ele é rico em recursos hídricos.
um dos países mais ricos em recursos hídricos do mundo. Nós temos o maior rio do mundo, que é o rio Amazonas. Essa água é utilizada para consumo e também para geração de energia elétrica e também para o transporte, né? Esse consumo, gente, pode ser, né, água que a gente usa para beber, a, a água, dentro dessa água, né, nós conseguimos praticar a pesca, por exemplo, né, que é um recurso também econômico, que consegue aumentar a economia de algumas localidades aí. E nós já vimos também que vai ser utilizado na geração de energia e tanto também para o transporte. Vimos que esse transporte é um pouco mais complicado, né, por falta de infraestrutura e também por questões naturais. Estima-se que 12% da água doce superficial e subterrânea do mundo se encontra no território brasileiro, olha só, são números bem expressivos, né? As principais bacias hidrográficas brasileiras são muito extensas e estão divididas em principais ou primárias e secundárias, tá? Pode vir primárias, principais e secundárias, tá? Se cair na prova principais ou primárias é a mesma coisa. E nós vamos ver aqui agora, né, o mapinha do nosso Brasil com todas as bacias hidrográficas, as principais e as secundárias. Nós vamos estar falando daqui a pouco, inclusive um pouquinho de cada bacia aqui, né, mas das principais, tá? Nós observamos pela legenda que a bacia amazônica é a maior do Brasil e do mundo. Eu tenho a bacia do Tocantins-Araguaia, né, que vai pegar aqui principalmente porções, vai pegar a porção da região norte, nordeste, chegando até mesmo aqui no centro-oeste. Eu tenho a bacia do São Francisco, né, que vai pegar parte do norte de Minas Gerais e sua maior extensão está em território nordestino. Eu tenho aqui a bacia do Paraguai, né, que fica aqui embaixo, né, vai estar fazendo, inclusive, fronteira aqui com o Paraguai, né, que é o país que dá o rio Paraguai, que acaba dando o nome, né, a essa bacia hidrográfica. Eu tenho aqui a bacia do Uruguai, que fica aqui, pega a região sul, Rio Grande do Sul do nosso país, né, e tem uma porção também de Santa Catarina aqui, mas também do Uruguai. Eu tenho a bacia do Paraná, né, que é onde vai pegar grande parcela, principalmente São Paulo, ela só pega muito território de São Paulo, pega Goiás, pega Mato Grosso do Sul, a gente vai ver daqui a pouco também que pega outro país aí, tá? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho dessas principais bacias aqui, né, uma por uma, separadamente. Olha só, Bacia do Paraná, galera. Como eu disse lá no começo da nossa aula, normalmente a bacia hidrográfica ela ganha o nome do rio mais volumoso do rio principal. Então eu tenho ali o principal rio, que é o Rio Paraná, né? Então por isso que dá o nome de Bacia do Paraná. É formada pelo Rio Paraná, como já disse, né? Percorre 800 quilômetros em território nacional. Vocês vão perceber que não está só dentro do Brasil, mas do nosso país percorre 800 quilômetros, né, do território brasileiro, sendo a que mais gera energia para o Brasil. A gente viu principalmente que São Paulo, né, é o estado mais populoso do Brasil, o estado que mais tem indústrias, então ele requer uma maior quantidade de energia. Então a bacia do Paraná é responsável por estar mandando eletricidade, né, principalmente para a região sudeste, tá certo? Na divisa com o Paraguai está instalada uma das maiores hidrelétricas do mundo, que é a usina hidrelétrica de Itaipu. Ela é considerada também binacional, porque ela gera energia elétrica não só para o Brasil, mas também para o Paraguai. Claro que o Brasil utiliza bem mais energia do que o Paraguai, porque nós somos bem maior e bem mais populoso, no país é bem mais populoso do que o Paraguai, né? Além dessa usina, gente, essa usina aqui durante muito tempo ela foi considerada a maior usina do mundo. Hoje, ela é a segunda maior usina do mundo, ela só perde para a usina das Três Gargantas, que está lá em território da China. Além dessa usina importantíssima na geração de energia elétrica para grande parte da região sudeste e outros estados do centro-oeste, nós temos aqui uma grande hidrovia. Eu disse para vocês, né, anteriormente ali, que o Rio Paraná, por exemplo, ele é um rio de planalto, mas ele consegue ser corrigido nos seus percursos ali através de infraestrutura e fazer com que ele seja navegável. Nós temos ali a hidrovia Tietê-Paraná, que é responsável pelo transporte de produtos agrícolas e também pelo escoamento de produtos voltados à exportação, né, que acabam chegando em grandes portos brasileiros, como o Porto de Santos aí. Então, países que fazem divisa, fronteira com o Brasil, inclusive, eles conseguem chegar seus produtos até a essa hidrovia Tietê-Paraná, até chegar no Porto de Santos, para que sejam esses produtos aí exportados, né? Depois, eu tenho a bacia amazônica, como eu já disse para vocês, é a maior do mundo, né? O rio Amazonas é o maior
desculpa, o maior rio do planeta Terra. O rio Amazonas, na verdade, ele ganha esse nome, né, quando ele está em território brasileiro, porque na realidade esse rio ele não nasce, né, em território brasileiro. O rio Amazonas ele nasce lá na Cordilheira dos Andes, ele nasce lá no Peru. Ele é um rio misto, né, porque ele se forma através do degelo. Se está na Cordilheira dos Andes, é uma área mais elevada. Então, quando vem o período de mais quente, né, esse gelo descongela, é o que vai dar origem, né, a esse rio aí. Ele vai percorrendo e também, além da água do degelo, ele vai receber água da chuva, por isso que a gente fala que ele é um rio misto. Aí, quando ele encontra-se, né, Rio Negro e Rio Solimões, quando esses dois rios se encontram no estado do Amazonas, é que vai dar origem ao rio Amazonas. Então, Rio Negro e Rio Solimões, eles têm suas nascentes lá no Peru. Quando se tem um encontro deles já em território brasileiro, é que dá-se o nome de Rio Amazonas. Os rios dessa bacia hidrográfica são muito utilizados para a navegação, né, como eu disse para vocês, tanto no transporte de mercadorias como também de pessoas. Inclusive, várias localidades dessa região, da região norte aqui, o transporte, esse transporte fluvial aqui é o principal, tá? Tem cidades que, inclusive, a gente não vê rodovias como nós vemos aqui para a nossa região. É muito transporte fluvial mesmo. O potencial hidrelétrico da bacia amazônica é o maior do Brasil, né? Porém ainda pouco aproveitado. Foi o que eu disse para vocês. Por mais que seja um rio de planície, se eu construo ali um dique, uma barragem, eu posso estar gerando energia, mas é claro que é muito pouco utilizado justamente porque ali na região norte, onde está a bacia do Rio Amazonas, ou bacia amazônica, eu tenho menos indústrias, eu tenho menos pessoas, então não tem necessidade de estar, né, gerando tanta energia, então automaticamente tem muito potencial hidrelétrico, mas muito pouco aproveitado. Eu tenho a bacia do São Francisco, né? O São Francisco, que é o principal, que vai dar o nome, né, a essa bacia aí. Inclusive o Rio São Francisco, ele é um dos maiores do Brasil, né? O maior do Brasil não é o Rio Amazonas. Vocês viram aí que o Rio Amazonas ele nasce em outras localidades. O Rio São Francisco ele nasce em território brasileiro e vai desaguar em território brasileiro, né? Então é um dos maiores rios do território brasileiro aí é o Rio São Francisco, o rio que vai dar nome à bacia, né? No caso a bacia do São Francisco. Ele é muito importante, principalmente para a região Nordeste. Eu mostrei um mapinha, está aqui embaixo também um mapinha mostrando para vocês aqui, porque ele vai percorrer, né, grande parte do Nordeste brasileiro. Aí pode estar me fazendo a pergunta: mas professor, se a gente já estudou que o Nordeste tem clima semiárido, lá é seco, como que pode ter um rio, né? Como pode ter um rio perene, né? Para poder existir usinas hidrelétricas, o rio tem que ser perene. É impossível que ele seque. Se ele secar, não tem como gerar energia elétrica. A questão, turma, o mapinha está bem pequenininho aqui, mas se a gente for observar, o Rio São Francisco, ele nasce aqui no norte de Minas Gerais. Não só no norte, aqui próximo de nós é nascente. Ele nasce numa região onde a quantidade de chuva é significativa, é legal. Aí vai cortar o norte de Minas Gerais, que também é seco, ou seja, ele não chega a nascer diretamente no norte de Minas, ele nasce numa área mais úmida, tem uma quantidade de chuva significativa. E vai cortar o Nordeste, o que vai favorecer muito a vida da população nordestina, né? Então entendam isso. Ele percorre a região mais quente e seca do nosso país, mas a nascente dele está numa localidade que é mais privilegiada. A nascente dele está numa área mais úmida, certo? Dentro dessa bacia hidrográfica de São Francisco, nós encontramos diversas bacias, desculpa, gente, nós encontramos diversas usinas hidrelétricas, como a de Sobradinho, e também encontramos ali o complexo hidrelétrico de Paulo Afonso, né, que são aí, sem dúvida alguma, importantíssimas, né, para a geração de energia elétrica para áreas do Nordeste aí, áreas de grande ocupação populacional e também áreas com um setor industrial bem significativo. Além de ser utilizado para a geração de energia elétrica, ele também, essa bacia, é utilizada para a navegação, né, que grande parte dele percorre seu curso normal, né, então consegue estar gerando ali, além de energia elétrica, ele vai ser utilizado também para a navegação. Eu tenho depois a bacia do Tocantins-Araguaia, que é a maior bacia hidrográfica do Brasil. Patrícia, mas você falou que é a bacia amazônica, que é a maior do mundo do Brasil. Sim, se for para me levar em consideração
que o Rio Amazonas, a Bacia Amazônica, ele não nasce exclusivamente no território brasileiro, entenderam? Aí eu tenho o Tocantins e Araguaia, que é totalmente, exclusivamente do Brasil, tá? Se eu for levar em consideração a nascente do rio, aí a bacia do Rio Tocantins e Araguaia é a maior do Brasil, né? Mas claro que em proporção de água, de tamanho, é a Amazônia, amazônica, tanto do Brasil quanto do mundo, né? O rio Tocantins e Araguaia dão nome a essa bacia, né? Por isso Tocantins Araguaia, né? Que está entre as maiores do país, foi o que eu disse para vocês. Ela representa um importante meio de transporte para as populações locais. Não são todas as áreas dela que podem ser praticada a navegação, mas onde tem uma concentração de pessoas significativa, eles conseguem praticar navegação, né? E no Pará, a 300 quilômetros de Belém, encontra-se a usina hidrelétrica de Tucuruí, que é considerada a segunda maior do território brasileiro. Ela só perde para a hidrelétrica de Itaipu. Finalizamos sobre as principais bacias hidrográficas, vamos agora para as águas subterrâneas no Brasil. As águas subterrâneas, já sabemos que são aquelas águas formadas pelos chamados aquíferos. Então, tem alguns tipos de rochas, turma, que são rochas porosas, são rochas permeáveis, ou seja, são rochas que têm a capacidade de sugar a água. E quando acontece esse processo de sugar a água, formam na porção do subsolo, né, embaixo da terra, formam-se grandes rios. E um desses grandes rios subterrâneos é o aquífero Guarani, né? Esse aquífero Guarani, olha só, que é a maior reserva subterrânea de água doce do Brasil e uma das maiores do mundo, né? Não chega a ser a maior, mas é considerada uma das maiores do mundo. Ele não pega só o território brasileiro, vai também se estender pela Argentina, Paraguai e Uruguai. Olha só que interessante. Essa reserva de água subterrânea tem a capacidade de suprir a necessidade de 500 milhões de pessoas. Turma, o Brasil, hoje nós estamos aí com mais de 200 milhões de habitantes, né? Dava para abastecer aí a população, 2 vezes a população do nosso Brasil, né? É uma água subterrânea. São águas que estão no subsolo. Aqui, inclusive, eu tenho um mapa, né? Coloquei um mapinha para vocês. Olha só como é que ele é formado, né? Eu tenho aqui o floramento do sistema aquífero Guarani. Se é afloramento, é parte dessa água que está superficialmente, que está em cima da terra, em cima do solo, tá? Agora, o sistema Guarani, com confinamento, é aquela água que está realmente embaixo da terra, hein, que está ali no subsolo. Observe que vai pegar a parte do estado de Goiás, vai pegar grande parte do Mato Grosso, pega grandíssima parte de São Paulo, vai pegar ali o Paraná, vai pegar Santa Catarina até vir a Rio Grande do Sul, vai pegar outros países, olha só, vai pegar parte do Uruguai, vai pegar grande parte da Argentina, vai também pegar uma parte do Paraguai. Então, isso que vocês estão vendo aqui, galera, é o aquífero Guarani, uma das maiores reservas de água doce subterrânea, água no subsolo. E temos, para começar a finalizar aí, as águas litorâneas, né? O Brasil, nós temos aí quase 7,367 mil quilômetros de extensão, né? Temos aí quase 8, né? E essa extensão faz com que nós sejamos aí um dos maiores países do mundo banhado, né, pelo Oceano Atlântico. Nós temos uma imensa orla marítima. Isso acaba contribuindo muito para que nós possamos praticar, além do transporte, né, das exportações, do transporte marítimo, também a pesca, né? A pesca é um recurso que gera economia, apesar do Brasil, né, não investir muito nisso aqui ainda não. Pode ser que nos próximos anos isso se modifique, mas essas águas aí são utilizadas principalmente, né, para as importações e exportações. Nós temos aqui no território brasileiro importantes portos, né? Os portos, turma, são aquelas localidades por onde os produtos serão exportados, né? Serão exportados e importados. Exportados é quando a gente vende um produto, importado é quando a gente compra. Então, se a gente comprar um produto de outro país, tem que chegar nesses portos aqui. Se a gente vai vender para outro país, também tem que sair desses portos aqui. E nós temos o porto de Itaqui, que fica no Maranhão. Nós temos o porto de Tubarão, que fica no Espírito Santo.
nós temos o porto de Sepetiba, né, que fica no Rio de Janeiro, desculpa, e nós temos o maior porto do Brasil, que é o Porto de Santos. Muitas capitais e grandes cidades estão localizadas junto ao litoral, onde se concentra a maior parte da população brasileira, né? Então, a maior parte, até pela questão colonial, a maior parte da população do Brasil está na área litorânea, né? E um problema sério que nós já estudamos, essa água aí, né, litorânea, ela sofre muito com o processo de poluição, principalmente além do lixo, pelo despejo de esgoto. Turma, fico por aqui. Espero que tenham entendido, né? Na próxima aula aí nós faremos uma revisãozinha, né? Se alguém ficou com alguma dúvida, quando nós formos fazer aí a correção das atividades, vocês podem estar me perguntando. Até a próxima.